No nosso departamento de pesquisa avançada, aqui do Incrível, este vídeo é para você pensar: o que aconteceria se você acordasse durante uma cirurgia? Ei, pessoal, é absolutamente normal sentir-se nervoso quando é preciso se submeter a uma cirurgia. Infelizmente, existem inúmeras lendas urbanas sobre o que pode dar errado durante uma cirurgia. Tais mitos não têm nenhum fundamento, mas podem aumentar sua ansiedade. Um desses temores faz com que as pessoas se perguntem o que aconteceria se elas acordassem com uma intervenção em andamento. É assim. O que está acontecendo, doutor? Encontrou algo no lugar errado? Vamos investigar essa questão juntos, mas antes de tudo, aperte o botão de inscrição e ative as notificações para se juntar a nós no Incrível. Então, acordar durante a cirurgia é chamado de consciência acidental durante a anestesia geral e é algo extremamente raro. De acordo com a Sociedade Americana de Anestesistas, você consegue imaginar o quão empolgantes são essas reuniões? Apenas uma em cada 10.000 pessoas acorda de uma anestesia geral antes de uma operação ser concluída. E se falarmos de cirurgias de alto risco, esse número cai para 1 em 40.000 pacientes. Geralmente, as pessoas recebem anestesia geral antes de uma cirurgia de grande porte. Ela relaxa os músculos e coloca o paciente para dormir. Portanto, ninguém sente dor. O paciente não tem consciência de nada depois que o efeito começar. Além disso, não é possível lembrar de nada quando acorda. A maioria das pessoas recebe anestesia por meio intravenoso. Basta meio minuto para se acalmar e dormir. Os medicamentos que são usados na anestesia geral geralmente incluem hipnóticos para reduzir a consciência, sedativos para relaxar o corpo e narcóticos para diminuir a dor. Assim que um paciente adormece, esses medicamentos são transferidos para anestésicos por inalação. Quanto a recobrar a consciência durante a anestesia, esse fenômeno está longe do que a maioria das pessoas considera. Acordar durante a cirurgia não significa dor excruciante combinada com paralisia. Em alguns casos relatados, os pacientes puderam reconhecer que algo estava acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas sentiram alguma pressão e dor leve. Outras descreveram essa experiência como um sonho muito vívido. Nesse sonho, elas estavam bem conscientes do ambiente. No entanto, a reação mais relatada é a da audição de sons e vozes provenientes da equipe médica. Isso pode ser explicado pelo fato de que, após receber a anestesia, o sistema auditivo é o último a desligar. O resultado menos provável da consciência acidental durante a anestesia é abrir os olhos durante uma operação. Em todo caso, você deve lembrar que as chances de acordar durante a cirurgia são minúsculas. Seu anestesista está presente durante todo o procedimento e, se algo incomum acontecer, ele cuidará dessa intercorrência inesperada. Além disso, de acordo com o Royal College of Anaesthetics no Reino Unido, os casos relatados de consciência durante a anestesia foram curtos e duraram não mais que 5 minutos. Você corre um risco ligeiramente mais elevado desse fenômeno se tem entre 25 e 40 anos, está com sobrepeso ou obeso, é do sexo feminino, tem várias condições médicas. Tipos específicos de cirurgias podem aumentar o risco de consciência acidental. Elas são principalmente operações de emergência após uma lesão grave, cesarianas emergenciais e alguns tipos de cirurgia cardíaca. Mesmo que a consciência durante a anestesia possa ser uma experiência perturbadora e estressante, ela não tem como prejudicá-lo. Lembre-se de que, antes de qualquer cirurgia, os pacientes conversam com o anestesista. Você pode diminuir o risco de acordar durante uma operação dizendo ao seu médico o máximo possível sobre suas condições de saúde, problemas com anestesias anteriores, suas preocupações e medos relacionados à cirurgia, todos os medicamentos que você toma, desde os prescritos até os de venda livre. Você deve mencionar os suplementos de ervas também. Além disso, deve se preocupar com quanto café pretende beber antes da operação. Não, isso não é necessário. Provavelmente, não é surpresa que a consciência acidental durante a anestesia geral não seja o único medo que as pessoas têm quando se trata de cirurgias. Aqui estão mais alguns mitos que fazem as pessoas evitarem e adiarem cirurgias de todas as maneiras possíveis. Revelar seus segredos sob o efeito da anestesia.
Surpreendentemente, muitas pessoas temem que, quando estiverem sob o efeito da anestesia, elas deixarão escapar coisas das quais possam se arrepender mais tarde. Esse medo não tem fundamento. Os pacientes sentem-se mais relaxados sob anestesia, mas não fazem revelações. Além do mais, na maioria dos casos, as pessoas apenas falam bobagens e não tentam contar para a equipe médica suas histórias de vida. Mas mesmo que você seja aquele indivíduo único que consiga revelar algo na sala de cirurgia, os médicos não prestarão atenção a essa informação. Eles sabem que seu paciente está sob medicamentos fortes. Assim, o que é dito na sala de cirurgia, fica na sala de cirurgia. Bem, já que é tudo igual, prefiro estar em Las Vegas. Apresentar um comportamento agressivo quando o efeito estiver acabando. Tais casos eram comuns no passado, quando o éter dietílico era usado como anestésico. Esta substância começou a cumprir a função do anestésico em 1842. Infelizmente, o éter dietílico não apenas tornava os pacientes agressivos, mas também causava náusea e vômito intensos. Bem, isso não era nada agradável, não é? Por isso, ele foi substituído por novas e melhoradas formas de anestésicos. Hoje em dia, as pessoas podem ter um comportamento um pouco estranho quando a anestesia está acabando, mas não demonstram agressão. Em vez disso, podem ficar fazendo as mesmas perguntas repetidas vezes, porque a memória de curto prazo está temporariamente, digamos, realmente grogue. Ou misturam rostos e nomes e tratam o médico como seu melhor amigo. Mas o estado mais comum após a anestesia é torpor e sonolência. Ter pesadelos após a anestesia ser administrada. A maioria das pessoas descreve estar sob anestesia como um apagão. Elas relatam adormecer e depois acordar, aparentemente logo após poucos minutos. Isso significa que, mesmo se estivessem sonhando, não se lembrariam de nada. No entanto, cerca de 20% dos pacientes que se submeteram à anestesia geral lembram-se de sonhar. Mas esses sonhos não são pesadelos. Pelo contrário, eles são tipicamente bastante agradáveis e lembram os sonhos que as pessoas têm durante o sono. Aqueles que conseguem ver sonhos sob anestesia são na maioria jovens do sexo masculino e geralmente se lembram do que sonham em sua vida cotidiana. Especialistas sugerem que sonhos sob anestesia acontecem durante o período de recuperação, que é quando os pacientes ainda estão sedados, mas já em um estado de sono. Ficar viciado em opioides após a anestesia. É um fato bem conhecido que os opioides fazem parte da anestesia geral. Eles são usados para anestesiar a dor durante uma operação. Muitas pessoas têm medo de se tornarem dependentes desses opioides depois de receberem anestesia. De fato, não é com isso que você deveria se preocupar. As doses de opioides usadas durante a cirurgia não são suficientes para desenvolver um vício. O que torna as pessoas dependentes de drogas é o uso excessivo de analgésicos após a cirurgia. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que alguns cirurgiões prescrevem uma dose maior de medicação do que os pacientes acabam usando. O estudo envolveu 170 pessoas que já haviam sido submetidas à cirurgia de vesícula biliar. Acontece que 100 pessoas tomaram apenas 6 das 50 pílulas prescritas. Você deve ser extremamente cauteloso com seus medicamentos opiáceos. Discuta esse assunto com seu médico. Lembre-se de que após 5 dias tomando opioides, a dependência fisiológica já começa a se instalar. Ter um contato com o além. Algumas pessoas acreditam que poderão ver o mundo após a morte quando estão sob anestesia, assim como pessoas que sofreram morte clínica. Mas as noções de estar sob anestesia e experimentar a morte clínica estão tão longe uma da outra quanto podem estar. A morte clínica acontece quando o coração para de bater e, como resultado, a respiração e a circulação sanguínea cessam. Quanto à anestesia geral, é um coma reversível medicamente induzido e é controlado por médicos. Foi mencionado antes que nesse estado você não sentirá nada. Mesmo que sonhe com alguma coisa, não se lembrará dos seus sonhos. Portanto, você não terá uma experiência fora do corpo quando estiver sob anestesia. Você já precisou se submeter a uma anestesia geral? Se sim, conte-nos nos comentários abaixo. Aperte o botão curtir se pelo menos um dos seus medos de cirurgia tiver sido revelado.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e quando estiver sem anestesia, lembre-se de inscrever-se neste canal para se juntar a nós no lado incrível da vida.